nos últimos anos, cada janeiro, um tempo desafiador, janeiro, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, 1 Samuel capítulo 30, um texto, eu sei que o pastor Sérgio gosta desse texto, já vi ele pregando algumas vezes, mas é claro que eu não vou pregar com o mesmo brilhantismo dele. Davi em Siclag. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Amém? Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Sim, Senhor, fala conosco nesta manhã, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, Teu poder capacitador, e que possas trazer luz para nós. Amém. Só lembrando que eu tenho dificuldade de pregar de manhã, então às vezes eu solto esta noite, né? Então se eu falar esta noite, já são 29 anos pregando essa noite, né? Então quando chega de manhã não consigo me adaptar um pouquinho. Amém, amados? Vamos falar da palavra de Deus? Eu sempre tive comigo a ideia de que se alguma coisa desse errado na minha vida, eu voltaria para a casa dos meus pais. Eu vou para o campo missionário, vou lá para o Uruguai, se der alguma coisa errada, eu volto para a casa dos meus pais. Eu vou casar, se alguma coisa dá errado, eu volto para a casa dos meus pais. Quando não era crente, eu vou sair com os hippies, viajando, cidadão do mundo, se alguma coisa dá errado, eu volto para a casa dos meus pais. E foi assim, eu sempre trouxe essa ideia comigo. E na semana que eu fui casar, meu pai me chamou para conversar. Na verdade, ele me chamou para conversar, ele puxou uma conversa, assim. Meu pai é meio durão, né? Pastor da Assembleia de Deus. E ele começou a puxar uma conversa, e ele falou, muitas pessoas estão casando e voltando. E eu, ouvindo aquela conversa, eu sempre tive aquilo na cabeça, eu vou sair, se dá certo, eu volto para cá. Eu estou esperando essa conversa, já me preparei psicologicamente, já fiquei feliz com a conversa, com a confirmação que ele ia dar, que se alguma coisa desse errado, eu voltaria. E naquela conversa ele falou, você vai casar, você vai pegar suas coisas, vai ir, se alguma coisa der errado, não volta para cá. Nunca mais volta para cá. Não volta mais aqui. E eu fiquei
no contrapé. Porque eu sempre achei que qualquer coisa dá errado, eu volto para a casa do meu pai. E ele chega para mim e fala: não volta mais aqui. Filho, não volta mais aqui. Resumindo a conversa, não volta mais. E isso me deixou desconfortável, porque isso me tirou uma ilusão que eu tinha. Eu ainda tenho muitas ilusões. Mesmo chegando nos 50 anos, eu ainda tenho muitas ilusões. Mas aquilo me tirou uma ilusão. Porque eu achava que meu pai ia falar: olha, volta para a casa do pai, se não der certo, volta para cá. O pai está aqui, o pai está aqui. Volta para cá, a casa do pai está aqui. Eu te recebo, o pai está aqui. Não, não volta mais aqui. Segue o seu caminho, né? Eu entendi que não foi um ato de desamor, mas foi um ato até lúcido, no sentido: segue a tua vida. Faz a tua vida elevar, vencer, alcançar um novo momento, ao ponto de você não voltar para cá. Voltar para cá é um retrocesso. Eu entendi isso nas entrelinhas, viu? Não é que ele falou tudo isso, né, tão eloquentemente. Mas eu entendi isso. A consciência dele: vai lá, segue a sua vida, não volta para cá. Isso é um retrocesso. Segue a sua vida. Mas a pergunta que me vem à mente, lendo esse texto: qual é o nosso refúgio quando tudo dá errado na nossa vida? O que você faz quando você lutou, tentou vencer, deu tudo de si, e não deu certo? Você tem um lugar para retornar, para ir? O que fazer no nosso pior momento? Qual é o lugar que você tem em mente? Real ou imaginário? Que você possa ir no momento de dificuldade, no dia mau. Quando nós lemos essa história, esse trecho, nós vemos a história de um homem que chegou no seu limite, chegou no seu extremo, no seu limite físico, espiritual e psicológico. O homem que estava à beira de um ataque de nervos, um homem que tinha perdido o seu referencial, o seu eixo, o seu chão. O que ele fez? Então nós podemos aprender nesta manhã o que fazer no nosso pior momento. Talvez aqui você esteja vivendo o seu melhor momento, um bom momento na sua vida. E talvez você entrou aqui, você esteja vivendo um momento delicado da sua vida, iniciando o ano, a qual você não sabe o que fazer. Tantas indecisões, tantas incertezas, tantos temores. O que fazer? Nós podemos aprender com a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Para nós entendermos essa história, nós temos que voltar alguns anos, a qual Deus precisa eleger um novo rei. Então ele manda Samuel até Belém de Judá, e quando Samuel chega, há temor, porque a figura do profeta era uma figura perigosa, mítica, porque o profeta representava diretamente Deus, então todos ficam com temor. O profeta chegou, e o profeta projeta paz para aquela cidade. Minha vinda é de paz, calma, se tranquilizem. E ele fala: eu vou à casa de Jessé. E ele chega na casa de Jessé para consagrar, ungir um novo rei para Israel, já que o atual rei Saul tinha sido rejeitado por Deus, e o próprio Deus tinha escolhido Saul. Isso é uma lição para nós. Deus escolheu Saul, colocou ele lá, mas ele foi rejeitado. Deu certo? Não deu certo. Não é porque Deus coloca alguém lá que vai dar certo, porque vai depender da pessoa e não de Deus. Às vezes o pastor coloca alguém lá: não deu certo, não era de Deus. Quem sabe? Porque não dependia
de Deus, mas da pessoa. Deus te coloca lá. Ficar lá depende de você. Samuel chega na casa de Davi, casa do seu pai, Jessé. Ele fala com ele: eu vim conhecer um dos seus filhos, que eu vou consagrar para ser o futuro rei. E ele começa a trazer, aparece o primeiro, mais velho, Eliabe, era um homem bonito, forte, atlético, aparece diante de Saul. A beleza dele era tanta que o profeta fala: por favor, passa aqui. Esse homem é o rei, ele é muito bonito, ele é muito forte, é muito belo. Já se prostrou e Deus falou: peraí, você está vendo com os teus olhos, você está vendo a beleza, e a beleza é enganadora. Eu estou vendo o interior, não é ele. Às vezes a beleza nos engana. Você está olhando ali, vai se seduzindo, se comovendo, se entregando. Calma aí, espera mais um pouco. Vai passando os filhos, não tem ninguém. Cadê? Acabou todo mundo? Não tem mais ninguém, Jessé? Mas falaram: não, acho que não. Ah, tem um mais novo, mas está lá nas quebradas, tá lá no pasto, não pode ser ele. Então traz ele. Aí quando aparece Davi, um adolescente, Deus falou: é ele. Ele vai lá, unge Davi e vai embora. E a vida de Davi não muda por causa dessa consagração. Ele recebeu a unção ali, a vida dele não mudou, ele continuou numa posição servil e subalterna diante da família e diante dos irmãos, ao ponto de passar um tempo, o seu pai fala assim: vai levar comida para os seus irmãos que estão no fronte de batalha. Ele vai lá, deixa as ovelhas com alguém e vai levar comida. Quando ele chega no fronte de batalha, ele se depara com uma cena curiosa e constrangedora, porque havia um homem monstruoso, um homem feioso, terrível, um gigante, desafiando Israel. O inimigo, os filisteus, apesar dele ser um mercenário contratado, ele estava desafiando Israel para uma luta, mano a mano, corpo a corpo, e não havia ninguém que encarasse aquele homem. 40 dias aquele homem estava lá, desafiando, e não tinha ninguém, todo mundo com medo. E Davi chega, ele vê aquela cena, e ele começa a questionar: o que está acontecendo? Por que ninguém foi lutar com ele? Ele começa a perguntar: o que o rei vai fazer? O rei vai dar dinheiro, o rei vai dar sua filha, o rei vai livrar do imposto, o rei vai fazer muita coisa. Promessa de político. Lembre-se que é promessa de político. O rei vai fazer tanta coisa, e Davi ficou pensando e questionando e perguntando, procurando puxar informações. Seus irmãos vê, começa a dar bronca nele, ele fala: se decide, eu vou lutar com esse homem. A conversa vai para o rei vai conhecer Davi e fala: você não pode lutar com esse homem, você é um adolescente, você tem uns 15, 16 anos, esse homem aí já tem experiência na batalha, é muito experiente. Ele fala: olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso. E o leão que Davi enfrentou não é o leão africano, não. É um leão extinto chamado leão de Atlas, era muito maior. Eu já matei, eu tenho um currículo. Amém, amados? Eu tenho um currículo. Às vezes você tem que se lembrar que você tem um currículo diante de Deus. As histórias, as empreitadas, as batalhas que você passou, que ninguém viu. Você fala: eu tenho um currículo, eu posso vencer essa batalha, porque eu já venci outras na minha vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele vai lá, luta, resumindo, vence aquele gigante. Aí ele é aclamado, a primeira virada na história de Davi. Porque então ele sai da casa do seu pai, ele sai do pasto, ele vai morar no palácio, e agora ele se torna um soldado. Foi a primeira virada na vida dele. E ele morando no palácio, ele vai para as batalhas, e ele começa a ter grandes vitórias. Aí você precisa se lembrar de alguma coisa. Davi, ele era uma pessoa extremamente
corajosa, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo, e Davi era um líder nato, e Davi era muito bonito. Essa foi a química para que todos se sentissem atraídos por Davi. E além de tudo, tendo vitória atrás de vitória. Imagina, jovem, bonito, carismático, um líder, inteligente, corajoso, cheio do Espírito Santo. Todo mundo se entregou. Ele ia para as batalhas, voltava, todo mundo celebrava. O Instagram de Davi bombava ali, viu? O Instagram dele, ao ponto dele voltar de uma batalha, umas mulheres começam, fã-clube, ele tinha fã-clube, começam a cantar uma música, e aquela música complica a vida dele. Porque as mulheres cantam assim, o rei matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Essa história cai nos ouvidos do rei, porque um elogio diante de alguém carnal e ciumento pode te complicar, e o rei fica enfurecido. O rei fala, só falta dar para esse moço o reino. Ele tem tudo, ele é bonito, ele é carismático, ele é corajoso, ele tem o coração do povo, o que falta para ele? Só falta ele ser rei. Então Saul começa a perseguir sistematicamente Davi. Começa a perseguir ao ponto de ficar até endemoniado. Começa a perseguir, porque a pessoa fica tão ciumenta que fica endiabrada. E persegue Davi e começa a fazer tramas contra Davi, ao ponto de Davi perceber o seu perigo e ter que ir embora e abandonar a sua vida. É a outra mudança de Davi, outra virada na vida de Davi. Agora, do palácio, ele tem que ir para o deserto, viver nas cavernas, escondido. E lá nas cavernas, algumas pessoas começam a se achegar a ele, porque ele era bonito, corajoso, carismático, inteligente, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que as pessoas tristes, os endividados, os angustiados, as pessoas começam a se aproximar de Davi, se achegar a Davi. Não era um exército, era gente falida, era um bando de derrotados, um exército de derrotados. Mas aquele exército de derrotado começaram a se unir. É o poder da união. Porque um está quebrado, o outro está esfolado, o outro está... Mas quando uma pessoa começa a se unir, se torna um exército poderoso. Se eu estou quebrado, você também, mas a gente começa a se unir, amado, a coisa acontece. A igreja é mais ou menos assim, a gente vem meio judiado, a gente vem meio sofrido, mas quando a gente começa a se juntar, Deus começa a trabalhar. Amém? Sozinho eu sou fraco, mas se eu estou com você, aleluia, se nós estamos juntos, na minha pouca força, na sua pouca força, nós nos tornamos um grande povo. Então o convite de Deus talvez é para que você se ajunte a esse povo, a essa igreja, para que você não seja mais uma pessoa fraca, mas que você seja uma pessoa fraca num ambiente forte. Acontecendo assim, você vai se fortalecer. Amém, amados? Davi vai recebendo essas pessoas no deserto, e a Bíblia diz que Davi se faz líder deles, e começa a adestrar aquele homem, e Davi vira uma espécie de Virgulino Lampião. Não no sentido da criminalidade, mas no sentido de viver ali escondido, de viver ali nas cavernas, nas matas. Saul tinha declarado Davi inimigo público número 1. E Saul começou a perseguir Davi agora pelo deserto. E Davi, com aquelas pessoas que foram se juntando, se tornou uma grande milícia.
E Deus começou a usar Davi porque ele começa a defender as cidades, defende a cidade de Keila, e ele começa a viver uma fase nova no deserto. Mas mesmo assim, Davi lutando, sofre traições, defende a cidade de Keila, mas a cidade de Keila quer entregar ele para Saul. Às vezes você faz bem para a pessoa, mas não importa, a pessoa ainda quer te entregar. Os traidores. Você fez o bem para a pessoa, os ingratos. Você tem que saber lidar com os ingratos. Davi defendeu a cidade de Keila, mas mesmo assim eles queriam entregar para Saul. Sofre traições dos ifeus. E ele vai lá vivendo, até que chega um momento que Davi percebe que é uma questão de tempo que Saul o encontre. Porque Saul era um grande guerreiro, um grande estrategista, e Saul tinha ao seu lado um homem chamado Abner, que era um homem excelente. E ele falou, um dia desse ele me pega. E um dia quase Saul estava pegando ele. Quando Saul estava cercando Davi, houve uma notícia que os filisteus estavam atacando, então ele deixa e volta para defender as cidades. Davi pensou, não dá. Um dia desse, ele vai me pegar, uma questão de tempo. Davi vai lá então, pede asilo político para os filisteus. Gente que ele combateu a vida inteira. E agora vai morar com o inimigo. Outra virada na vida de Davi. Vai morar com o inimigo. Ele estava lá no pasto, do pasto foi para o palácio, do palácio para o deserto, agora vivendo com o inimigo. E lá vivendo com o inimigo, Davi ainda consegue se destacar. Ele consegue ainda se aproximar, e o rei dos filisteus consegue ainda ver graça em Davi. Até que um dia, os filisteus iam lutar contra Israel, e Davi estava numa situação delicada. Ele amava Israel, ele sabia que ia ser líder, rei em Israel, mas estava vivendo com os filisteus, e teria que vestir a camisa, dançar conforme a música, não sabia o que fazer. Vamos para a luta, Davi? Vamos. Mas algumas pessoas falam, não, ele é apaixonado por Israel. Ele vai virar casaca. Ele não consegue esconder a paixão que ele tem. Amado, você pode ir para onde for, as pessoas vão reconhecer você como um servo de Deus. Você pode estar até fazendo coisa errada, até no lugar errado, falar, você está aqui, mas olha, seu coração é de Deus. Seu coração pertence a Deus. Amém, amado? Seu coração pertence ao Senhor. Ele falou, não vai conosco. Não, Senhor, volta para a tua casa. Porque ele morava já numa outra cidade chamada Siclag. Então ele volta para a sua cidade. Já depois de caminhar muito. E quando ele chega na sua cidade, ele encontra tudo devastado, ele encontra tudo queimado, e ele já está passando vários processos na vida, e quando ele chega, tudo queimado, não vê os seus filhos, não vê as suas esposas, e a Bíblia diz que eles começam a chorar, a chorar, a chorar, até perder as forças. Porque ele fala, será possível? Eu passei por tudo isso, todos esses percalços, esses percursos, e quando eu vejo os percalços e os percursos de Davi, me faz lembrar de 3 lições. Não sei se eu falo essas 3 lições. Fala ou não fala, pastor? Fala ou não fala? É claro que eu vou falar, é gracinha, né? Para estourar o tempo, brincadeira. Amado, quando eu vejo a vida de Davi, todos esses processos, eu percebo uma coisa de Davi. Primeira lição, que Davi, ele conseguia se adaptar às situações. Amém? Ele era pastor, de pastor foi para o palácio, do palácio para o deserto, do deserto para o asilo político. Ele foi se adaptando. Ele não ficou preso ao passado.
agora é um novo momento, eu preciso me adaptar a esse novo momento. Davi tinha essa capacidade, e é uma capacidade de inteligência. É um sinal de inteligência quando a pessoa consegue se adaptar, porque tem gente que não consegue se adaptar. Ele sai de uma igreja, vai para outra, ele acha que a igreja que ele está agora tem que ser igual a outra. Não é, você tem que se adaptar à igreja que você está. Você tem que adaptar ao momento que você está. Você está com muito dinheiro no bolso, é uma coisa. Você perde o emprego, você tem que se adaptar ao desemprego. Não, mas eu não quero. Você tem que se adaptar, você tem que ter essa sensibilidade de calcular o momento que você está vivendo e se adaptar a ele. Amém, amados? Tem gente que não consegue. Ele quer ficar na mesma situação. A vida é muito dinâmica. E você tem que se adaptar. Amém? Você tem que se adaptar a este ano. Você tem que se adaptar a este momento, à situação que você está vivendo. Amém, amados? Segunda lição que eu vejo aqui é que Davi aprende com seus processos. Cada processo de Davi não foi à toa. Ele foi aprendendo cada lição. Amém? E às vezes nós aprendemos muito com a vitória. E nós exaltamos a vitória. Glória a Deus pela vitória. Quem não quer vitória aqui? Todos querem vitória. Quem não quer conforto? Né? Quem gosta de conforto aqui? Eu quero conforto na minha vida. Mas às vezes Deus te tira do conforto. Às vezes você não encara a vitória, você encara uma derrota, uma traição, uma escassez. Mas esse momento sensível, delicado, problemático na sua vida, vai te transformar numa pessoa melhor. Amém? Vai transformar você numa pessoa experiente. Então vai aprendendo com os processos da sua vida, não somente se adaptando, mas aprendendo, tirando as lições. E às vezes nós tiramos mais lições da derrota do que da vitória, porque a vitória às vezes fica lá, as lições da derrota você leva para a vida toda. Então você não vai mais dizer: eu sou uma pessoa muito sofrida, não é? Porque quando você fala, eu sou uma pessoa muito sofrida, você traz a ideia de que você é uma vítima. Você traz a ideia de que você foi penalizado pela vida. Mas você não vai dizer, eu sou uma pessoa sofrida. Você vai dizer agora, eu sou uma pessoa vivida. Eu sou uma pessoa experimentada, porque quando você diz, eu sou uma pessoa vivida, ou seja, você viveu processos e venceu, está aqui hoje. Pode ensinar, pode aconselhar, pode admoestar os mais jovens. Amém, amados? Então não fala mais, eu sou sofrido, você fala, eu sou vivido. Amém? Porque todos os processos de Davi eram um aprendizado para onde Deus estava levando ele, para o lugar de excelência, o lugar da promessa. Então os processos da tua vida é uma escola de Deus. Deus está te conduzindo, na verdade, em vitória. Você pode dizer glória a Deus? Última lição que eu tiro desses percalços de Davi é que não importa como você começou, mas como você terminará. Amém? Davi começou bem simples lá na vida, como pastor. Você sabe que pastor, hoje é bem glamorizado, o pastor. Vai chegar o que pastor fulano, e é o pastor. Mas essa ideia de pastor, de Deus como pastor, essa ideia mais glamorizada, vem de Davi. Mas antes de Davi, o pastor era um ofício simplório. Era do filho mais novo, de quem não sabia fazer nada. Lembra do filho pródigo? Vai lá para outra cidade, não sabe o que fazer, perde todo o dinheiro. O que eu faço da vida? Vai pastorear porco lá. Ou seja, era um trabalho, um ofício, para quem não sabia fazer nada. Um ofício muito simples. Davi começa assim, como pastor de ovelhas. Começou lá pequeno, mas ele foi
crescendo e galgando posições na vida. Amém, amado? Por causa de Deus, por causa da sua coragem, foi galgando posições. Ou seja, não importa como você começou. Eu comecei lá atrás, né, como office boy, como marreteiro, lá no interior como boy. Amado, não importa como você começou. Amém? E tem gente que gosta de lembrar, não, mas você era o fulano de tal, você era um engraxate, você era não sei o que lá, sua família, amado, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Amém, amados? Não importa o passado, importa para onde Deus está te conduzindo. Você começou pequeno, começou lá, às vezes o casamento começa meio trincado, não importa como começou, importa como terminará. Amém? Então lute para ter um bom final na sua vida. Eu gosto do profeta Jeremias, a qual Deus fala através do profeta: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Amém, amados? Ou seja, Deus está te conduzindo para o fim que você deseja. Pronto. Agora que eu vou pregar. Agora que eu vou pregar. O que fazer, amado? No momento do dia mau. Primeira coisa, não se entregue demais a um problema. Amém? Quando Davi volta, era como se fosse o pingo d'água. Ele já tinha passado por tudo. Já tinha saído do pasto para o palácio, para o deserto, estava no exílio político, voltou para casa cansado. Quando ele chega, está tudo queimado. E quem foi? Foram os amalequitas. Os amalequitas eram um povo tão cruel, que o próprio Deus falou: olha, eu vou eliminar esse povo. Eu mesmo vou erradicar esse povo da face da terra. Era um povo tão terrível que Deus fez questão de limpar aquele homem, aquele povo. Porque era um povo tão terrível. E quem saqueou, quem rapinou a cidade de Siglag? Os amalequitas. E o desespero foi maior. Botaram fogo, levaram as mulheres, as crianças cativas, e eles começaram a chorar, a chorar, a chorar, ao ponto de perderem as forças, se jogaram no chão, perderam as forças. Eu não estou falando, amado, que chorar, você não pode chorar. Porque tem gente que fala, não pode chorar, crente não pode chorar. Será? Criança não pode chorar. Sabe aquelas mães que dão aquela tapa no filho? O filho começa a chorar, aí fala, engole o choro. Já viu isso daí? Engole o choro. É injusto, porque a criança recebeu uma pancada e doeu. Ela tem o direito de chorar. Amém, amado? Às vezes você está sofrendo, amado, você tem o direito de chorar. Amém? Porque o choro, ele é a reação das nossas emoções. Quando você se emociona muito, você chora. Se você está muito triste, você chora. Se você está muito alegre, o que você faz? Chora. Não é? Ganhou na loteria lá. Não que você vai ganhar na loteria. Eu nunca joguei na loteria, nem sei como que é. Eu tinha uns crentes lá na minha igreja que jogavam no bicho. Eu falei, meu, para com isso. Olha o nome, jogando no bicho. Né? E jogando lá e fissurado. Né? Mas você ganha um prêmio, ganha alguma coisa, você chora de alegria, não é? Você chora de alegria. Se você está com muita raiva, o que você faz? Chora de raiva, né? Vai chorar no banheiro de raiva. Quem já chorou de raiva aqui? Né? Chorou de raiva, chorou de medo, ficou com tanto medo que chorou. Então, uma reação normal, Deus entende o teu choro. Amém, amados? Quero abrir esse parênteses, esse contraponto. Deus entende o teu choro. É natural você chorar, mas chorar demais enfraquece. Porque tem gente que só chora. Tem gente que só está chorando. Não. Lembra daquele texto? Aquele que leva a preciosa semente, andando e
Chorando. Ele está chorando, mas está trabalhando. Ele está chorando, mas está andando. Ele está chorando, mas está prosseguindo. Essa é a nossa vida. Nós choramos, mas nós não paramos. Nós choramos, mas nós caminhamos, nós prosseguimos. Porque tem gente que só chora. Só está chorando. Como é que está? Chorando. Eu tinha um amigo, o pastor Sérgio também tinha esse amigo, que toda vez que eu ia na casa dele, falava: como que está a sua vida? Vamos sair, vamos viver o mundo, vamos... Estou vivendo o pior momento da minha vida. Aí no outro dia: vamos viajar? Não, estou vivendo o pior momento da minha vida. E no outro dia: não, esse é o pior dia da minha vida. Estou vivendo o pior dia da minha vida. E ele passou uns 2 anos assim, vivendo o pior dia da sua vida. Ou seja, nós encaramos a dificuldade, nós choramos, mas chorar demais, amado, enfraquece. Você chora, mas chega o momento de parar de chorar. Amém? Eu quero dizer isso para você. Você já chorou, você já se emocionou, você já sentiu o impacto da derrota, do golpe da vida do inimigo, mas chegou o momento de parar de chorar. Amém, amado? Olha para mim, chegou o momento de você parar de chorar. Davi chorou tanto, eles choraram tanto que se jogaram no chão, perderam a força, porque a derrota foi grande. E não somente isso, as pessoas, os amigos de Davi falaram: Davi, a culpa é sua, nós te seguimos, a culpa é sua, vamos pegar uma pedra, vamos apedrejar esse homem aqui, é isso que ele merece. Os amigos de Davi, os aliados de Davi, os seguidores de Davi, ameaçaram pegar pedra e apedrejar. Olha a situação. Era uma situação extrema, era uma situação difícil, a qual Davi perdeu o referencial. Ele já estava no limite do cansaço psicológico, porque estava vivendo com o inimigo, não sabia o que fazer. Amado, chegou o momento de você não se entregar demais a um problema, porque a Bíblia diz o seguinte, diante desse cenário todo, dessa angústia, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Ou seja, a tristeza foi tanta que eles perderam a noção da realidade. Porque quando você dá muita ênfase à tristeza, o problema se torna maior do que é. A situação se torna grandiosa. Porque você tornou essa situação mais problemática, mais complicada, mais delicada do que ela é. Davi, o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, ao ponto de não ter mais forças. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Cadê meu filho Davi? A culpa é sua. Cadê minha filha Davi? A culpa é sua. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, amados? Isso nos leva ao segundo tópico. No seu pior momento, você não vai se entregar ao problema, mas você vai se esforçar. Em outra versão está escrito: Davi se esforçou em buscar o Senhor. No seu pior momento, amado, quando você não tem mais para onde ir, quando você não tem mais a quem recorrer, você pode buscar ao Senhor, que o Senhor terá uma resposta para a tua vida. O Senhor vai se disponibilizar. Davi vai lá, se esforça e busca a Deus. Às vezes nós não temos mais força para fazer nada, mas você tem a força de orar, de se levantar. Não vou ficar nessa cama, eu não vou ficar em depressão, eu não vou ficar encolhido aqui em posição fetal, mas eu vou me levantar e vou para a igreja. Quem sabe você veio aqui nessa condição, se esforçou para estar aqui nesta manhã.
Eu quero dizer uma coisa: haverá uma resposta de Deus para a sua vida, para a tua história, para o teu esforço, porque todas aquelas pessoas que buscam a Deus, que se esforçam em invocar ao Senhor, não se decepcionaram. Deus não vai te decepcionar nesse pior momento da tua vida, a qual os amigos se afastaram ou morreram, você se encontrou sem recurso, sozinho, não conta mais com ninguém. Você pode se encontrar com Deus e contar com Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Versículo 8, Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que eu imaginando essa cena? Eu vejo Davi desesperado, todo mundo desesperado, buscando a Deus. Levaram meu filho, levaram a minha filha, queimaram a minha casa, não tenho mais casa, não tenho mais vida, estou vivendo com os inimigos. Caos total. Não tinha uma coisa boa para contar, não é? Às vezes você encontra alguém na rua, alguém fala: como que está a tua vida? Você fica sem graça, porque não tem uma coisa boa para contar. Estou endividado, estou com problema no casamento, e não tem nada de bom. Davi não tinha nada de bom, todo mundo apreensivo, foram buscar a Deus desesperados. Mas a resposta de Deus foi calma, foi pacífica, foi tranquila. Deus, persigo eles. Deus falou: persegue, você vai conseguir tudo. Amém, amados? Você está em desespero, mas os céus não estão em desespero. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe exatamente o que fazer. Você perdeu o controle, mas Deus jamais perde o controle. É por isso que o céu sempre está em paz. Amém? Você está em crise, mas o céu está em paz. Sempre quando fala do céu, amado, sempre fala de paz. Já percebeu? Nunca fala de tribulação, de crise no céu. Sempre fala em paz. É o Salmo 46, versículo 4. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário e a morada do Altíssimo, seu versículo 4, versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque o Senhor a ajudará desde antemanhã. Ou seja, o Senhor é aquele que te ajuda, o Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te guarda, amado. O Senhor é aquele que te ajuda desde antemanhã. Antes de você acordar, Deus já está trabalhando por você. Não temas, amado. Há tranquilidade no céu. E quando você procura os céus, você recebe essa tranquilidade. É por isso que muitas pessoas perguntam: por que você está tão em crise e está em paz? Porque eu busquei ao Senhor. Porque eu tive uma experiência com Deus. Eu oro, eu leio a palavra, eu vou para a igreja domingo de manhã e eu recebo de Deus. Ou seja, Deus é aquele que te fortalece. Amém? Davi buscou ao Senhor e teve resposta. Você tem resposta de Deus nessa manhã. Amém, amado? A resposta de Deus é: não temas. Não temas. Nada saiu do meu controle. Nada saiu do meu domínio, saiu do teu domínio, mas não saiu do domínio do Senhor. Deus continua com as rédeas da história em suas mãos. Tua vida está nas mãos de Deus. Deus, o que eu faço? Persigo. Vai lá, persegue. Você vai conseguir. Amém, amada? A resposta de Deus para você: como vai ser 2023? Deus responde para você: você vai conseguir. Amém? Como vai ser com esse novo governo? Os crentes estavam preocupados com esse novo governo. O que vai ser? Amado, tua vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Você vai conseguir. Pastor Sérgio, você vai conseguir. Igreja Batista, essa igreja vai conseguir. Porque Deus está no meio dela. Jamais será abalado. O Senhor a ajudará desde antemanhã. Você recebe essa palavra profética para a sua vida? Você não será abalado.
Davi foi lá em desespero, e o Senhor falou: vai em paz, você vai conseguir. Então Davi se levanta e vai. E ele vai meio perdido. Simplesmente ele vai. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Começa alguma coisa, não sei. O que fazer? Simplesmente começa. Amém, amados? Às vezes você não sabe qual passo dar. Dá o primeiro passo. Vai dando o primeiro passo, porque Deus vai te direcionando. Lembra de Abraão? Olha, vai aí na sua jornada. Para onde? Eu vou te falar no caminho. Amém? Às vezes nós não sabemos o que fazer. Já que eu não sei o que fazer, eu vou ficar sentado aqui chorando. Não. Se levanta e vai. Toma a iniciativa. Deus vai te conduzindo em vitória. Eu não sei o que fazer esse ano. Eu sei uma coisa que você não pode fazer: é ficar parado. É ficar neutralizado, imobilizado. Se levanta e vai. Mas se não der certo, Deus vai consertar os teus caminhos. Deus vai consertar a tua história. Davi sai meio que errante, não sabe o que fazer, sai meio perdido. Aí ele encontra o moço. Ele percebe que aquele moço estava com um bando, era um amalequita. E Davi pergunta para ele, e ele fala: olha, me ajuda que eu te ajudo. Eu te ajudo, mas você não me entrega e não me mata. E Davi falou: combinado, vamos prosseguir. Deus colocou aquele moço no caminho de Davi para ajudá-lo. Eu vou dizer uma coisa: Deus vai colocar gente na sua vida nesse ano para te ajudar. Amém? Deus vai colocar gente para te ajudar. Gente no caminho para te ajudar. Porque às vezes aparece gente no nosso caminho para atrapalhar. Não é? Para atrapalhar, para perturbar. Essa pessoa entrou na minha vida, só foi para me atrasar. É um atraso. Essa pessoa, Deus vai tirar os atrasos da sua vida. Amém? Deus vai colocar gente boa, gente bênção, que vai te ajudar. Deus vai colocar pessoas estratégicas na sua vida, que vai te ajudar a encontrar o caminho. Amém, amados? Vai tirar aquela pessoa duvidosa e vai colocar gente boa. Gente que vai ajudar, que vai mostrar a direção certa. Davi não sabia, Deus colocou alguém para direcionar o caminho, e Davi foi. Mas daqui a pouco, algumas pessoas caem de cansaço. Davi já tinha poucos homens para lutar. 200 já ficam para trás. Você sabe, amado, você tem que ter paciência quando você tiver o problema dentro do problema. Porque às vezes você está dentro de um problema e vem uma notícia pior ainda. Aí você fala: pronto, era o que faltava, é para mim desistir. Né? Eu chamo de problema dentro do problema. É o profeta lá na casa da viúva, já está numa situação, o filho morre. É um problema dentro do problema. É Paulo, já está sendo preso, condenado, sofre um naufrágio, cai na ilha de Malta, é picado pela cobra. É possível isso? Não é o problema dentro do problema. Não temas, amado, quando vier o problema dentro do problema. Que é aquela gota d'água que é para você jogar tudo para o alto. Tenha paciência, respire. Lembre-se, Deus é contigo. Amém? Porque talvez essa semana venham boas notícias, talvez venham as más notícias. Se vier boas notícias, você vai dar glória a Deus. Se vier más notícias, você vai respirar e você vai dizer glória a Deus. Porque essa má notícia de última hora vai se transformar numa grande vitória depois. Davi estava lá, 200 homens ficaram para trás. E Davi falou: não, nós vamos prosseguir. Negócio dificultou, mas nós vamos prosseguir. Amém, amado? Talvez lá no meio do ano as coisas meio que dificultem. As coisas se apertem, mas você fala: não, eu vou prosseguir, porque eu vou chegar em dezembro de 23 em vitória. Eu vou contar o testemunho. O ano começou esquisito, tenebroso, mas no final do ano eu vou contar o testemunho aqui. Vai chamar o pastor Sérgio para contar o testemunho. E eles foram prosseguindo, amado. Davi não desistiu. Davi prosseguiu, persistente, determinado. Seja determinado, amado. Talvez seja o ano que vai provar a tua determinação.
mas seja determinado, porque você verá a vitória do Senhor, porque Deus lá atrás já tinha falado com Davi, vai que vai dar certo, amém? Talvez, vai passar o ano, você vai se esquecer dos pregadores que vieram aqui em janeiro, mas guarde essa palavra, se esqueça até de mim, não tem problema, guarde essa palavra, no final do ano, eu cantarei o hino da vitória, eu vou testemunhar da vitória de Deus. E Davi vai, amado, e ataca o inimigo, já estou caminhando para o final, ele ataca o inimigo, e ele consegue reaver tudo que ele perdeu. Ele conseguiu tudo que ele perdeu, tudo que ele tinha perdido nas batalhas, reaver o que ele perdeu, e pelo contrário, ganhou até mais, porque ele pega os despojos dos amalequitas, de outras batalhas, amém? Ou seja, aquilo que era para ser perdido, na verdade se tornou em grande bênção, porque aquela batalha, essa situação, na verdade, enriqueceu Davi, trouxe mais lucro, trouxe mais riqueza para Davi. Você pode dizer glória a Deus? Ou seja, amado, aquilo que viria para te destruir, aquilo que viria para te tirar, na verdade vai acrescentar. Você pode dizer glória a Deus? Davi pegou muito mais do que tiraram dele. É assim que acontece quando confiam no Senhor. Agora, o último, nós já vamos orar. Você tem que saber administrar a vitória. Porque às vezes a gente sabe administrar e se prepara para o pior. Mas Davi estava preparado, já era um homem não mais sofrido, mas vivido. Tinha uma experiência com Deus e também soube o que fazer na vitória. Amém? Você precisa saber o que fazer na vitória. O que Davi fez? Primeiro, Davi deu glória a Deus. Amém? Você tem que reconhecer que a tua vitória veio do Senhor. Amém, amados? Tua vitória veio do Senhor. Eu lembro fizeram uma entrevista com aquele tenista, o Guga. Lembra do Guga? Falaram, você ganhou esses títulos, esses prêmios, esses campeonatos, graças a Deus, né? Ele falou, não, graças a Deus não. Não. Eu que fui lá, treinei, eu que acordei de manhã, treinei e fui, não foi graças a Deus não, foi graças a mim. Eu que fiz tudo. Ele tirou Deus da história, falou, não fui eu, não foi Deus não. Mas Davi não fazia isso. Sabe o que Davi fazia? Eu consegui essa vitória graças ao Senhor. Mesmo Davi tendo lutado, acordado cedo, sendo determinado, perseverante, ele sabia que não conseguiria com seus esforços a vitória. Ele atribuía toda a sua vitória ao Senhor. Você vai atribuir a vitória não aos seus títulos, não às suas graduações, não às suas conexões políticas, você vai atribuir a tua vitória ao Senhor. Amém? Mas você se esforçou, lutou, acordou cedo, dormiu tarde, sim, mas se não fosse Deus, não conseguiria nada. Atribua todas as tuas vitórias ao Senhor. Pode dizer glória a Deus? E por causa disso, amado, teve um outro desdobramento. Quando eles receberam os despojos, o ouro, a prata, a comida, uns homens chegaram e falaram, aqueles homens lá ficaram no meio do caminho, eles não vão receber nada. Davi falou, não senhor, todos vão receber. Sabe o que Davi fazia? Transformava a sua vitória em uma vitória coletiva. Não era a sua vitória. Eu não venci. Porque se alguém fala, eu venci, é meu solitário, né? Eu venci e vocês foram derrotados. Dá esse entender. Se eu venci, alguém teve que perder. Se eu venci, se eu fui honrado, alguém foi humilhado. Então Davi não era aquele que falava, eu venci.
Davi é aquele que falava, nós vencemos. Amém? Porque Davi, ele distribuía a vitória. Ele espalhava a vitória, para que todo o coletivo fosse vitorioso. Amém? Ou seja, Deus não quer que você seja vitorioso sozinho. Você tem que compartilhar a tua vitória. Amém? Porque tem gente que fala assim, não, eu venci. E essa vitória é só minha. Tem gente que recebe um dinheiro, dando um exemplo, é só dele. Não ajuda ninguém, não dá o dízimo, não ajuda o irmão mais pobre, não ajuda o necessitado. Não, é só dele. Não, Davi, não. Eu vou transformar a minha vitória numa vitória coletiva. Amém, amado? E quando você faz isso, a vitória de Deus, a grandeza de Deus, ela aumenta. O louvor de Deus aumenta. Né? É o cântico que nós ouvimos. Eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo o cântico no Uber. Coloquei lá, estava meio atrasado, fui acompanhando o culto pelo celular. E o hino que, como que é o seu nome, meu amado? Arthur cantou, dizia assim, que sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Davi não falou, caiu nos meus pés. Não, sobre os pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senão eu continuo cantando aqui. Aliás, a gente pode cantar esse hino mais uma vez? Por favor, vamos orar enquanto isso. Levante as tuas mãos, amado. Glória a Deus. Eu sei que pregando aqui eu lancei várias palavras proféticas, mas eu quero lançar a palavra profética derradeira dessa noite, dessa pregação. Amém? Você talvez comece o ano como o pior momento da tua vida, como uma situação delicada, incerta. Ou quem sabe você começou o ano chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Deus tem uma resposta para você. O Pai está aqui. Amém? A resposta de Deus para você é: o Pai está aqui. O Pai está aqui. Você não sabe para onde ir, mas o Pai está aqui. E a resposta do Pai é: vai. Amém, amado? Levante as tuas mãos. A resposta de Deus para você é: vai. Você vai conseguir reconquistar tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que o inimigo roubou e levou, este ano você vai ter de volta. Oh, aleluia! Este ano você vai ter de volta tudo aquilo que você perdeu. Quem sabe foi um ministério, Deus vai devolver um ministério frutífero, empolgante, cheio de graça, aleluia. Quem sabe você perdeu a harmonia familiar, o filho está com um problema nas drogas, andando com gente errada. Deus vai trabalhar esse ano, o seu filho vai voltar para a casa do Senhor. Quem sabe esse ano aqui você perdeu o emprego, está passando situação financeira difícil, está se sentindo indigno, desmoralizado diante da família. Aleluia, Pai, oh aleluia, Deus vai trazer de volta a tua dignidade, pai de família, mãe de família. Haverá recurso do Senhor para a tua vida, não para você se exaltar, mas para você distribuir. Você que precisava de ajuda em 2022, em 2023 você vai ajudar. Aleluias, amém? Você que estava doente, este ano você vai alcançar a cura do Senhor, porque Deus diz para você: você vai conquistar, você vai conseguir de volta tudo aquilo que os amalequitas roubaram, destruíram. E a história de Davi não terminou ali, amado. Você conhece a história de Davi, prossegue, ele sendo
líder sobre o Hebrom, depois sobre todo Israel. As viradas de Davi continuaram, os processos de Davi continuaram. Os processos de Deus continuarão na sua vida. A tua história não termina aqui. A tua história não termina como um exilado na Filistia. Deus tem uma nova história para a tua vida. Aleluia. Senhor, nós oramos nesse momento. Oh Senhor, nós buscamos a Ti como Davi buscou, Senhor. Quem sabe essa pessoa foi dormir essa noite chorando, sem saída, sem resposta, se sentindo o último dos homens, mas se levantou nesta manhã e veio para a tua casa, num esforço descomunal, e veio aqui, Senhor. Tu deu uma resposta para mim, para ela, para todos nós, e a tua resposta é: estou contigo, filho, estou contigo, filha, eu estou contigo, não te abandonarei. Prossegue, vai à luta, que eu vou te ajudar. Aleluia, Senhor, nós tomamos essa palavra como palavra profética, e nós vamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos. Nós vamos sair daqui renovados, restaurados, restituídos da tua vitória, Senhor, da tua presença. Senhor, nós enxugamos as nossas lágrimas, nós paramos de chorar. Agora, Senhor, nos levantamos e vamos agir, Senhor. E se chorarmos de novo, nós vamos prosseguir andando e chorando, mas não pararemos, não desistiremos, não ficaremos no meio do caminho. Tu colocará pessoas para nos ajudar. Aleluias. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, recebemos de Ti. Levante as suas mãos e receba do Senhor. Aleluia, a motivação, a coragem. Você vai conseguir, amado. Você vai conseguir, irmão. Você vai conseguir, irmã. Você vai conseguir, filho. Você vai conseguir. Não desista, não desista, não desista. Avance, avance, prossiga. Aleluias. Oh, glória a Deus. Se levante agora na batalha. Aleluia, porque os inimigos cairão aos pés do Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, e você vai viver a vitória do Senhor. Grande é a vitória que o Senhor te deu. Aleluias.